Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo da semana, a sua revista dominical aqui da Causa Operária TV, analisando os principais acontecimentos da semana, as últimas notícias e as perspectivas dos próximos dias. Destaque do nosso programa de hoje: a crise geral na semana, prisão de deputado, atitude totalmente arbitrária do STF, a Câmara de joelhos diante do STF, a posição da esquerda diante desses acontecimentos, a crise na Petrobras, o país completando mais de 245 mil mortos, né? E no meio de toda essa crise estupenda, que tem muitos outros fatores, nós vamos falar aqui do caos lá no estado do Acre, a situação de sofrimento do povo daquela região, que é uma situação que vai se repetindo pelo país afora. Também uma luz no final do túnel, a luta dos trabalhadores, né, destaque para a greve dos professores, que segue, apesar da sabotagem de setores da esquerda que parece que tem pena do governador João Dória, né, como é o caso do PSOL, e o chamado à realização de atos no próximo dia 27, pelos direitos políticos de Lula, por Lula livre, Lula candidato e Lula presidente. Bom, para comentar essas notícias da semana, vai estar comigo no programa de hoje, companheiro que é apresentador do Panorama Brasil e participa de outros programas aqui no canal, o companheiro Renan Arruda. Boa noite, Renan. Boa noite, Antônio Carlos. Um prazer estar aqui com você. E com essa turma que acompanha aqui o programa, que eu também sou acompanhante. Beleza, muito obrigado. Nós vamos ter mais tarde também participando aqui conosco o companheiro Ednelson, que vai entrar para falar aí, que é professor, falar da situação dos professores, e ele também que é da área do esporte. Nós vamos comentar aqui hoje a situação do Campeonato Brasileiro. O Renan não vai gostar muito de comentar o Campeonato Brasileiro, porque ele é vascaíno e o time dele está aí na lona para ser rebaixado. E eu vou Mas eu vou ouvir os contar um comentários. segredo, hein? Diga aí, Eu vou Renan. contar um segredo na hora que a gente for comentar o futebol. Tá bom. E eu, com certeza, vou comentar. Eu estou de vermelho, mas não é para. Não sou colorado, né? Porque eu sou rubro-negro e estou aqui feliz aí que o Flamengo não liderou o campeonato nenhuma rodada. Mas na penúltima rodada ele assumiu a liderança com chance de se tornar campeão aí nessa semana. Bom, essas e outras notícias a gente vai compartilhar aqui com vocês. Você participa aqui pelo nosso chat e a gente, desde já, pede a você que está nos assistindo que compartilhe o link do nosso programa. Espalhem aí nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter. Mande o link aí para tudo que é lugar, mande aqui o seu comentário, né? Esse programa que é um programa interativo feito com a sua participação. Então está conosco aqui o Cal JP, muito boa noite aí. Denis Jean-Pierre, também chegando junto. Sem chance, Nikolai Rachenko. E Ana Matos, nossa companheira aqui, membro do nosso canal. Fabiano Proletário, boa noite. Adriana, Carla Silva, nossa companheira que nos acompanha lá do outro lado, no velho continente. Muito obrigado aí pela sua presença. Bom, em nome desses companheiros, eu saúdo a todos que estão aí nos assistindo, né? Nos ajudem aí espalhando o link, divulgando o nosso canal e o nosso programa, e mande aí, você sabe que você pode mandar, e nós precisamos que você contribua conosco aí, mandando o seu superchat, né, a sua contribuição instantânea, sua figurinha, com seu recado para a gente ler aqui, divulgar e agradecer. Né? Boa noite aí para Cecília Maria conosco no programa, o Adalberto Pereira, né? Também chegando por aqui junto. Bom, nós vamos lá. Vamos em frente, então, vamos para a nossa pauta. Fim de semana nós vamos começar com umas charges aí para dar uma aliviada, porque nós vamos falar de muito caos aqui na semana. Então vamos mostrar aí o humor, né, em cima também do caos, né, feito aí duas charges do companheiro J. Camelo e mais uma de um outro companheiro que nós vamos mostrar aqui
Então, com a nossa produção aí, colocando para a gente aí a imagem aí, em primeiro lugar, fim do mundo, né? Visto aí pelo o J. Camelo vendo os coxinhas, né? Comentando a situação de fim do mundo. Estão dizendo, um coxinha falando para o outro, né? Estão dizendo aqui que Bolsonaro é Jesus de volta à Terra. Ao que o outro responde, né? Agora ficou claro, isso explica esse apocalipse. Né? Então, é Jesus voltando, tudo que está acontecendo, 245 mil mortos, desemprego recorde, quase 100 milhões de pessoas em situação de fome, é o apocalipse, na visão dos coxinhas. Bom, tem mais uma, agora, lembrando aí a situação do Moro, né? O Moro aí desmascarado aí pelos vazamentos da Lava Jato. O repórter pergunta: seu Moro, o que o senhor fez no verão passado? Não me lembro de nada. Não vem ao caso, foi uma conduta normal e eu estava fora de si. Está aí o J. Camelo satirizando, e eu acho que tem mais uma outra, uma última, já a gente capturou na internet, do Januário, comentando aí o lançamento Haddad de 2022 se lançando em campanha. Vai e diga ao povo que eu estou pronto. Ao que o outro pergunta: quem é você, moço? Né? Satirizando aí a pretensão da esquerda e particularmente da direita do PT, que tem um candidato, né, popular, com apoio, a maior liderança popular do país, que representa uma luta contra o golpe, mas a gente vê aí que tem a Operação Abutre, mais uma vez, dentro do próprio PT, assim como na esquerda. Nós vamos voltar a esse tema aqui, porque nós vamos falar aqui da mobilização em torno dos direitos políticos do Lula, né? O companheiro Renan está conosco lá de Brasília, nós vamos comentar aqui os atos que estão sendo programados mais para frente. Fique conosco aí no programa e participe com a gente. Ó, chegando por aqui de Brasília, o Ricardo Machado, que aproveita para tirar uma saudação: parabéns ao Mengão, time das massas operárias do país. Tá rindo à toa o Ricardo Machado, mandando aqui o seu recado no nosso programa. Bom, vamos para a pauta, então. Vamos começar. Vou pedir aí ao companheiro Renan para destacar aí os últimos dados que saíram sobre a drástica redução das verbas para o combate ao incentivo ao trabalho escravo. Quer dizer, na realidade, o governo Bolsonaro ele está incentivando o trabalho escravo, né, Renan? Como é que é a situação? Antônio Carlos, antes de entrar diretamente aqui na notícia, eu queria fazer um comentário que fui dar uma pesquisada, né, sobre o assunto, e mostra o seguinte, né, que um quadro comparativo aí, dos últimos 10 anos mostra o seguinte, que no ano de 2012, né, os gastos aí chegaram a 3,2 milhões, né? Quer dizer, isso aí é no governo Dilma, e que agora eles estão em 1,3 milhões. Eu quero primeiro salientar assim, que, para a situação do Brasil, né, nunca houve de fato uma política de Estado, né, para combater o trabalho escravo. Obviamente, uma situação dessa de 3,2 milhões, ela comparado com o que é hoje, né, 1,3 milhões, se a gente for considerar a inflação, então, os valores são infinitamente diferenciados aí, né? Ou, infinitamente não, exagero, mas são bem diferenciados. Mas não existe uma política de fato do trabalho à escravidão no Brasil, né? Sempre foi uma coisa muito. Aqui, se você vai andar nessas fazendas, nesse interior do Brasil, né, tem um dado aqui, já trazendo um pouco para a notícia agora, é o seguinte: que o trabalho, embora tenha diminuído a verba em 40%, comparando o ano passado com esse ano, aliás, perdão, o ano de 2019 com o ano de 2020, houve uma maior, como é que se diz, um maior combate nas cidades, nas áreas urbanas. Bom, isso aqui é uma falácia, né? Que obviamente tem trabalho escravo nas áreas urbanas, sem sombra de dúvida, né? Basta ver aí também os bolivianos nas fábricas têxteis aí de São Paulo e em vários lugares do país, mas a gente sabe que o trabalho escravo ele reina no interior do país, né? Nas fazendas dos latifundiários,
do agronegócio. Isso aí é uma condição, trabalho infantil, né? É uma condição que remonta o país ao início aí ao início do século XX, né? Então, assim, nunca teve uma política efetiva a isso aí. E agora, no governo Bolsonaro, obviamente, isso aí se transformou em letra morta, né? Se já era uma coisa absolutamente. Para a gente ver, do golpe de Estado 2016 para agora, né? Você vai ver o seguinte: foi 1,6 milhão em 2016, aí subiu um pouquinho, voltou para 2,7, caiu para 2,6, 2,3 em 2019 e em 2020 para 1,3 milhão. Isso quando você considera que a situação de conjunto do país, né, agravou esse problema do trabalho escravo, ele tende a se acentuar justamente em períodos, por exemplo, como o caso da Covid, né, que o patrão começa a explorar mais ainda os trabalhadores. Você veja, oficialmente a gente vê isso aí com as medidas de proteção às empresas, né? Redução salarial, né, abono, tudo é o Estado pagando isso aí para as empresas. Você imagina o que está por trás dessa política que a gente não vê, né? Então, assim, é uma política, sem, eu nem diria que é de desvio de verba, porque é tão pouco recurso que é gasto com o combate ao trabalho escravo, né, que isso aí não daria para dizer que isso aí foi tirado para beneficiar outra área. No máximo, eu posso dizer que está no bolso de alguém, né? É só coisinha de milhão, né? Mas é uma política é a política genocida que o golpe, né, está aprofundando ao máximo, né? Transformar o país num país de escravos. Eles querem que volte o agro, transformar o país no país produtor de matérias-primas, o agronegócio, isso e aquilo. Quem sabe já não está aí a abolição da Lei Áurea, né, engavetada aí para, né, abolição não, como é que chama? O cancelamento da Lei Áurea, né, para voltar a vigorar aqui o trabalho escravo, né? Bom, tem que lutar, porque se abolir a Lei Áurea, o meu avô era escravo, nasceu na lei do ventre livre, quer dizer, até eu ia voltar aí ao Pelourinho, né? Como a maioria do país, né? Mas é essa situação. A gente tem que ver que, além daquilo que eles consideram trabalho escravo, né, se agravou no país a política de que as pessoas estão trabalhando sem carteira assinada, sem direito a nada, trabalho intermitente. Hoje o trabalho escravo, praticamente, ele é quase majoritário, né? Mas não tem fiscalização nem mesmo em relação a esse trabalho. Crianças, né, trabalhando aí em condições degradantes em todo o país, nos centros urbanos e por aí vai. Bom, nós vamos em frente, porque num país que se aprofunda ao mesmo tempo que se intensifica a escravidão, a exploração da classe operária e do povo, a gente vê também se agravar, se intensificar a ditadura, o arbítrio, né? É o império do golpe, o regime do golpe de Estado. E, bom, um destaque, sem dúvida, dessa semana, um destaque político, foi a prisão do deputado Daniel Silveira, né? Que lembrou aí, em vários aspectos, o famigerado AI-5, né? Embora não tivesse o alcance do AI-5, né? Não se trata de que todo o Congresso Nacional tenha sido interditado, mas o STF decidiu de maneira todo poderoso, STF, mostrando que nós estamos num regime ditatorial e que tem um poder da República que não foi eleito por ninguém, que está acima dos outros poderes, usou aí um pretexto decretando aí a prisão em flagrante delito por conta das declarações, né, feitas pelo deputado bolsonarista, um fascistinha, fascistinha nanico, né? Ele era cobrador lá na cidade de Petrópolis, entrou na polícia, ficou aí alguns anos na polícia e, como todo esse lumpesinato, esse setor degradado da sociedade aí, se elegeu na rabeira da política da eleição fraudulenta de 2018, né? Ganha aí pela direita, pelo bolsonarismo. Bom, e as declarações, o vídeo, nós
foi mostrado aí, compartilhado nas redes sociais, ele atacava, né, ele fazia aquilo para o que ele foi eleito. Né, porque um deputado é eleito para manifestar a sua opinião, seja ela, quer a gente goste da opinião ou não, seja a opinião de esquerda, de direita, né, se pressupõe que alguém que é eleito deputado é eleito para expressar as suas opiniões. A gente pode achar essas opiniões ridículas, reacionárias, dignas de serem combatidas, né? Mas nós temos como princípio defender, né, ainda mais na situação atual de arbítrio que a gente se encontra, a importância da liberdade de expressão. Nós estamos num país que tem censura para todo que é lado, e mais ainda diante de uma situação que é um deputado, né, que deveria ter imunidade para garantir o seu direito de expressar a sua opinião. Repito, mesmo que ela seja idiota, que ela seja a opinião de um verdadeiro boçal, de um imbecil, né, fascista que tem preconceito em relação ao povo, defende o genocídio da PM contra a população negra, trabalhadora, no Rio de Janeiro. Ele mesmo é um ex-integrante aí da Polícia Militar. Bom, para a gente... nós separamos aqui para esse tema um vídeo com um trecho ontem da análise política do companheiro Rui, né, abordando justamente o que a esquerda, né, o que os trabalhadores têm a ganhar com o problema da prisão do Daniel Silveira, porque nós vamos comentar logo em seguida também, uma parte da esquerda soltou fogos, a esquerda votou, houve uma frente, uma santa aliança, né, entre a esquerda no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e aprovou, junto com o Centrão, né, votaram em peso, vamos falar depois do resultado, a cassação do deputado, né, a arbitrariedade não é nem a cassação, votaram a prisão, ratificaram, né, a ordem, o decreto autoritário do STF. Então, vamos ao vídeo do companheiro Rui, ao trecho, e depois a gente volta na sequência comentando aí a situação. Vai lá. Um outro problema que entra aqui na fórmula desse debate é o problema da imunidade parlamentar. Aqui não é tão estranho que o pessoal tenha aprovado o STF prender um deputado em pleno gozo dos seus direitos como deputado, que é uma coisa totalmente vedada. O ministro PSDBista, né, e golpista Alexandre de Moraes, né, que é o herói depois do Dória, né? O Dória já parece que caiu em desuso como salvador da democracia brasileira. Parece que o novo salvador é outra pessoa do PSDB, né? O ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes inventou aí um flagrante de crime inafiançável para prender o deputado, que já é uma mutreta que foi inserida na Constituição. Isso não estava na Constituição original. O flagrante de crime inafiançável. Ele inventou esse crime para o deputado para prender um deputado em exercício. Uma coisa que é totalmente proibida, né? Que a esquerda não entende o problema da imunidade parlamentar não é novidade, né? O PSOL é um dos principais centros dessa operação política profundamente reacionária. O PSOL, na época da campanha contra a corrupção que levou ao golpe de 2016, o PSOL era favorável a caçar todos os deputados que fossem acusados de corrupção. Bastava você ser acusado para você ser caçado. Dentro do PT, a ala direita do PT tentou aprovar uma resolução interna do partido que dizia o seguinte: se qualquer pessoa for indiciada por corrupção, tem que ser expulso do partido. Ainda bem que eles não provaram isso daí, porque imagina o vexame a hora que o Lula foi preso por corrupção.
Imagine só a situação, né? De loucura. Quer dizer, esses partidos, eles são completamente contrários à imunidade parlamentar. Eles são favoráveis a que o Estado, o Executivo e o Legislativo, eles têm o poder de caçar um deputado. Nesse caso aqui é mais grave, porque o deputado foi cassado justamente por aquilo que ele não poderia ser cassado, que é o problema de que, como diz a Constituição Nacional, que a pessoa dos representantes populares, ela não pode ser ameaçada pelas suas convicções políticas e declarações políticas. Salvo engano, né, mesmo que você defenda o domínio do diabo sobre o planeta Terra, essa é uma opinião política. E o deputado foi cassado, está sendo cassado nesse momento, por uma opinião política. Né? Isso é uma ditadura. Uma ditadura apoiada pela esquerda. Uma verdadeira vergonha. Quer dizer, a esquerda deu um grande passo para levar todo o regime político para a democracia. Essa é uma coisa que nós temos que caracterizar aqui de maneira integral, né? Bom, um detalhe político importante de toda essa história. O Congresso, dominado pelo bolsonarismo, eu não sei se todo mundo tem a mesma lembrança que eu, né? Mas, alguns dias atrás, várias pessoas da esquerda estavam dizendo que era preciso impedir a vitória do Arthur Lira, porque a vitória dele era praticamente a instalação do fascismo no Brasil. E eis que, né, nessa semana aqui, formou-se uma frente única, sólida, entre toda a esquerda e o Arthur Lira para caçar o deputado. Quer dizer, esse deputado, no final das contas, ele não tem o apoio de ninguém. Nem a bancada dele, né, a bancada que apoia o governo Bolsonaro, apoiou as declarações dele ou decidiu enfrentar o STF nessa questão. Quer dizer, a luta contra o fascismo, no final das contas, é a luta contra um pobre coitado. Né? E vejam bem, né? Isso aqui não é um detalhe menor. Né? Nós vamos tratar isso aqui ainda. Esse cidadão é realmente um pobre coitado. Ele não é general, ele não é apoiado pelos capitalistas, ele é o típico bode expiatório da situação. Né? Ele é um infeliz. E todo mundo aí está tendo um verdadeiro orgasmo político em massacrar esse cidadão porque ele falou em AI-5. Bom, um detalhe que nós não podemos deixar de considerar aqui é o seguinte. Esse é o mais ridículo de tudo, na minha opinião. A esquerda fala o seguinte, que ele falou em AI-5, defendeu o AI-5. Aí o Alexandre de Moraes usou a Lei de Segurança Nacional contra ele. A Lei de Segurança Nacional é uma lei da ditadura, é uma lei geral da ditadura. O AI-5 foi uma medida, né, naquele momento, pontual, que dissolveu o Congresso. Né, foi digamos assim, um golpe de Estado dentro do golpe de Estado de 1964. Mas a Lei de Segurança Nacional não é uma medida pontual. A Lei de Segurança Nacional é a institucionalização de uma ditadura. Aí toda a esquerda contra o AI-5, que é uma medida pontual da ditadura, defendeu a lei de institucionalização da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional. Tudo isso para caçar um deputado pé de chinelo da direita. E eles apresentam tudo isso daí como se fosse uma grande luta contra o fascismo.
Ok, vocês viram aí um trecho importante da análise política da semana, programa que vai ao ar aqui no nosso canal Causa Operária TV, todos os sábados às 11h30, onde o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, abordou aí, só para a gente acrescentar mais algumas coisas, e aí eu passo para o companheiro Renan também fazer algum comentário. Eu gostaria de destacar aí a conduta vergonhosa da esquerda, né? Tem imagens aí, eu queria destacar para vocês, a gente mostrou aqui ao longo da semana nos nossos programas as declarações feitas por setores da esquerda sobre o tema, né, mostrando aí o conluio, né, entre o centrão e a esquerda para caçar um deputado. A primeira aí é a declaração do Guilherme Boulos, né, que resumindo aí, né, ele disse foi tarde, comemorou aí entusiasticamente, no final ele acrescenta já foi tarde, né? Quer dizer, ele acha que devia ter sido caçado antes, né? Bom, a declaração dele é complementada aí da ex-candidata à vice-presidência da República, a Manuela Dávila, do PCdoB, que vai no mesmo sentido do Boulos, né? Torço para que outros que comandam gabinetes do ódio, mentira assim como o Daniel, sejam investigados e punidos. Vão cair todos. Quer dizer, a Manuela está defendendo uma espécie de caça às bruxas, né? Uma cassação em massa, porque, obviamente, se fosse cair todo mundo que supostamente está ligado aí à mentira e à violência, ia dar para contar nos dedos, talvez, aí, de poucas mãos, né? O Congresso Nacional está dominado pela bancada da bala, pela bancada do agronegócio, pela bancada da Bíblia, né, que utiliza da manipulação religiosa para chegar ao Congresso. Bom, e aí tem uma última imagem, a imagem está meio escura, mas a produção consegue aumentar um pouquinho para a gente, porque tem mais declarações da esquerda, né? Então, se puder aumentar aí um pouquinho em cima, isso, beleza, muito obrigado. Tá aí, ó, Jandira Fegali, o Supremo reagiu à agressão do Estado Democrático. Quer dizer, você criticar o STF é agressão ao Estado Democrático. O Marcelo Freixo, ele não só apoiou a prisão, como disse que o mandato tem que ser cassado. Quer dizer, o povo elegeu, né, e ele não fez campanha prometendo amor ao STF, né, condenar o AI-5, a ditadura. Ele fez campanha dizendo que ele era favorável ao AI-5. Agora tem que caçar o voto, né? Então, se o STF também decidir caçar o voto de um socialista, porque está defendendo a derrubada do governo, de um comunista, tem que apoiar, porque não pode, né? Incitação à violência contra o ministro do STF. É bom lembrar que esses valentões aí, que agora, diante do deputado atrás das grades, ninguém defendeu, por exemplo, a prisão do general Vilas Boas Correia e do alto comando do Exército, que dias atrás confessou, está até em livro, né, tem prova documentada, assinada, de que eles ameaçaram o STF para não libertar o Lula. E ameaça, não foi um discurso simplesmente. Porque o deputado aí, ele fez falastrão, né, um lumpen, fez um discurso. O general tinha o poder das armas, ameaçou com os tanques, com o comando das Forças Armadas. E aí, será que o Marcelo Freixo vai pedir a prisão do general Vilas Boas? Por último, aí o Haddad, né, dizendo que o Bolsonaro deflagrou uma espécie de Olimpíada da estupidez entre os seus seguidores. O inferno é o limite. É a hora do basta. Mas tudo isso, a hora do basta, não é nenhuma mobilização real para tirar o Bolsonaro, nem nada, mas a hora do basta é caçar um deputado do 30º escalão, né, bolsonarista, junto com o Centrão. Né? Um deputado que, se olhar a lista de crime desse deputado aí, ele é um ladrão de galinha, né, perto aí de um Aécio Neves, né, perto de o próprio Lira, que foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça
no período em que o Eduardo Cunha presidiu a Câmara dos Deputados. Né? Quer dizer, a quadrilha na Câmara dos Deputados ela é poderosa. Pegaram o que roubou o ladrão de pirulito, né? Porque ele xingou aí a mãe do ministro do STF, falou palavrão, falou feio. Ninguém quer perseguir ninguém e eles querem dar a ideia de que isso aí é um poderoso combate ao fascismo, como explicou o companheiro Rui. Bom, a semana mostra que a esquerda está mais perdida do que cachorro que caiu do caminhão de mudança, né? Está totalmente confusa, se aliando à direita, né, supostamente para combater o fascismo com os fascistas. Eu vou passar para o Renan, se ele quiser comentar, mas ele vai entrar, vai destacar, logo emendar com outra situação de caos muito grave. Essa é de verdade, né? Não é discurso, né? Ameaça a situação, a vida de muitas pessoas. Então eu passo a palavra para o Renan e aí ele já emenda com a próxima notícia. Vai lá, Renan. Antônio Carlos, um breve comentário, né? Quando você acha que vai... Fala, não tem mais o que a esquerda possa fazer, porque já fez tudo aí para poder se desmoralizar, né? Mas eles sempre arranjam uma coisa nova que possa colocar eles mais ainda porque no final das contas eles estão indo para as mãos de quem? Né? Da própria burguesia, dos próprios capitalistas, dos donos do golpe de 2016, né? Quer dizer, é uma coisa assim impressionante. Eu vi, você citou a declaração do. Eu vou tirar o Boulos de lado, porque o Boulos defendia o golpe desde 2016, desde 2014, né? Então vamos deixar o Boulos um pouquinho de lado. Mas o Haddad e a Manuela Dávila, eles sofreram o golpe. Em tese, eles sabem o que representa isso aí, né? Mas quando você vê as declarações aí dos dois aí, né, só mostra o seguinte, que eles não entenderam nada do que aconteceu, e para não entender nada do que aconteceu, vamos ter claro, tem alguma ponta de concordância também no que aconteceu, porque como é que pode, né, diante de todas essas evidências, de tudo que está acontecendo, o problema do Lula, né, diante de todas, não tem de onde você tirar a manipulação toda que foi de 2016 para cá, o problema do STF, né, o papel que o STF cumpriu nisso aí, os militares, e aí chega diante de tudo isso e fala, olha, o problema é lá o ladrão de pirulito. Quer dizer, é uma coisa assim impressionante. Mas vamos, como no Brasil a gente tem coisa muito impressionante, né? Porque a gente achava, né, que nem a história de que a coisa não pode ser pior ainda, né? Que algo poderia ser pior do que aconteceu aí, no Amazonas, né, na cidade de Manaus, milhares de pessoas aí se infectando pelo coronavírus, falta de cilindros de oxigênio, né, a cidade verdadeiramente um caos, né, mas eis que o Acre está aí para poder mostrar que diante da hecatombe, da catástrofe, do genocídio, né, que representa aí a política dos capitalistas, do imperialismo, dos golpistas, né, não tem limite. Né? O Acre, o pessoal deve estar acompanhando aí, né? Nós temos lá uma expansão vestigiosa. Bom, primeiro nós temos. Bom, o coronavírus já estava aí, né? Vamos dizer assim. Aí o estado foi assolado por uma enchente que tem cidades que há dias aí estão debaixo d'água, né? Já são mais de 130 mil pessoas, né, que estão em condições aí estão fora das suas casas, né? Diante disso, o que é que vem logo em seguida? Vem surto de dengue, né? E a pandemia do coronavírus que estava lá. Então, eu estava vendo os depoimentos de médicos, olha que gravidade da situação, que eles falam o seguinte, eles não estavam preparados para tratar o problema dessa maneira, porque são duas, né, infecções diferentes, a do coronavírus e a da dengue. Então, cada um tem um tipo de medicamento. Eles não sabem até que ponto um medicamento pode impactar e agravar a situação do outro e vice-versa. Quer dizer, uma situação absolutamente sem controle. Né? E para
como a coisa não poderia ser, né? Então isso aí está graçando. O Estado tem regiões incomunicáveis, né? O poder público, como a gente vê, é esse que está aí, é o do Bolsonaro, né? É o dos golpistas, né? A cidade não tem nenhuma política para poder fazer frente a isso aí. E, para complicar mais ainda a situação, tem um conflito muito grande é, na fronteira do Acre com o Peru, né? Porque haitianos que entraram no Brasil aí, migrantes haitianos que entraram no Brasil pela fronteira peruana, né? Via Acre, na última década, diante da situação absoluta de caos do país, está todo mundo voltando. E o que é que acontece? Eles estão sendo impedidos pela polícia do Peru de passar pelo país. São milhares, são centenas de famílias, crianças, mulheres grávidas. Tem depoimentos aí que tem mulher grávida que está morrendo nas calçadas, pô. Sabe assim, uma barbárie. Se dá para a gente imaginar barbárie, é esse Brasil que está aí, é o Amazonas, é o Acre, entendeu? Então, você vê, não tem. Enquanto isso, está aí a esquerda achando que o problema é. Nós temos que ficar. O problema é ter a vacina simplesmente. Mas como ter a vacina simplesmente? Né? Te devolvo. É isso aí. O pessoal comentando toda essa crise, né, a situação vergonhosa na Câmara e no STF. O Carlos Santos até pergunta aqui, em tom irônico, o STF vai instituir os gabinetes do amor? Né, pergunta ele. O Sérgio também lembra, e o cabo e o soldado, vocês lembram, né, que um dos Bolsonaros aí disse que era só mandar um cabo e um soldado que fechava o STF. Pergunta aqui, o STF também prendeu, né? E outro, o Fabiano também, proletário, pergunta. E um parlamentar alemão que faz apologia a Hitler será punido? Quer dizer, não vai, tudo isso seria, obviamente, aí o nazismo, né? A política uma política fascista, né? Uma situação totalmente insustentável, ditatorial no país. Bom, vamos avançar, porque já está conosco aí também o companheiro de Nelson, daqui a pouco vai participar aqui, fazendo aí o comentário esportivo e também falando da luta dos professores. E a gente já chega daqui a pouquinho, a gente chega lá. Bom, antes, destacar aqui o caso do toque de recolher. Bom, em mais de um estado brasileiro, agora foi a vez da Bahia, né? A Bahia decretou aí estado de recolher diante da situação de calamidade por conta da situação da Covid, né? Eu vou passar para o Renan comentar, mas eu já levanto a bola do tema, que é o seguinte, quer dizer, não tem teste, não tem leito, não tem nada. Repressão cura Covid. Quer dizer, parece que o remédio do Bolsonaro era cloroquina, né? Depois inventaram aí um vermicida que ia acabar com a Covid. O Dória inventou uma vacina que não vacina ninguém, né? Só tem menos de 3%. Agora, parece que os governos do PT, em particular, né? Aconteceu no Ceará, agora está acontecendo na Bahia. Parece que para curar a Covid é só você reprimir o pessoal e botar as tropas da PM na rua, que acaba com a Covid. É isso, Renan? Tá o microfone desligado. Não, o meu não. Tá sem agora som? Ok, agora tá ok. Tá. Não, e assim, né, a sordidez da coisa, né? Que o que acontece? Eles não estão fazendo lockdown aí, né, fechando para que as pessoas não vão ao trabalho durante o dia, né? Porque se fosse para discutir assim, olha, vamos parar a cidade, né? Não vai circular, não vai funcionar empresa, não vai funcionar transporte, não vai funcionar nada. Nós temos que tomar, né, as medidas aqui contra o agravamento da situação, contra tudo isso aí. Mas não. Durante o dia, todo mundo se contamina. Durante o dia são os ônibus lotados, né? Os locais de trabalho.
né? O absoluto, obviamente, descaso aí dos governantes, né, com relação, por exemplo, eu não sei o caso da Bahia em particular, mas o problema das voltas às aulas, né? Então, tudo vale durante o dia. Agora, de noite, aí você tem que reprimir, né? Para que você abre a brecha para reprimir? É justamente a população pobre que não consegue nem ficar dentro de casa. O cara mora nas favelas aí de, de Salvador, muita gente mora nas ruas. Quem é que vai apanhar? Quem é que vai ser enquadrado nisso aí? A população pobre, né? Quem está rico, ele vai para casa, ele faz suas festas nas suas mansões. O que é? A polícia vai lá reprimir os ricos, né? Quer dizer, é uma política, é uma coisa assim, o coronavírus mostra também a desumanidade dos governantes, né? Sejam eles de direita, obviamente, né? E os de esquerda também, que se passam por esquerda, pelo menos, né? Quer dizer, a culpa é da população. A culpa é da população que vai para a rua no final de semana, que quer um lazer, mas que tem que ter. Quer dizer, esse pessoal, né, deve ser culpado por conta do coronavírus, né? Mas o Estado, os empresários, né? Isso aí não tem, não tem importância. O problema é o lucro, né? Para trabalhar durante o dia você pode, porque o problema é o lucro. Né? À noite não, senão você tem que ficar em casa, descansar para você amanhã, no dia seguinte, pegar os ônibus lotados, né? Para ir para os seus locais de trabalho. É isso aí, Renan. Nós vamos seguir no tema. Só antes, eu queria agradecer aqui a contribuição, superchat, super sticker da Carla Silva. Né? Aí um brinde, ela mandando para a gente aí a sua contribuição. Muito obrigado. O Para Que Postar só tem no Face, muito obrigado. E pedir a você que está aí participando do programa que siga o bom exemplo da Carla, para que postar só tem no Face, e mande aí a sua contribuição. Nós precisamos muito dela para sustentar e impulsionar a atividade aqui do nosso canal, né? É fundamental, toda contribuição é de fato muito, muito importante. Obrigado aí aos companheiros, né? E sigam aí o bom exemplo. Seguindo na nossa pauta, emendando com esse tema, né? Nessa semana aqui, o começo da semana, eram os dias que estavam previstos o carnaval, que não aconteceu por conta da situação da pandemia. A direita adorou, né? Porque a direita não gosta que o povo comemore nada, né? A política da direita é a repressão, e a repressão se intensificou no carnaval e seguiu adiante. Né? A semana não teve só a prisão do deputado. Né? Nós tivemos aí, tem imagem aí de uma festa reprimida aí pela polícia, né? Como muitas que aconteceram essa semana, né? Não só durante o carnaval. Veja que nessa imagem se destaca um monte de mulheres, né? Porque aqui do outro lado da foto tem a polícia, né? Reprimindo aí a festa. E essa foto, né? Como outras que nós mostramos aqui nos programas, casas sendo invadidas, chácaras, a polícia, inclusive, invadindo, prendendo e arrebentando. Teve o caso na cidade de Betim, onde a PM, para reprimir uma festa, impedir a aglomeração, porque vocês sabem que a PM é o batalhão sanitário, né? Está aí para combater a Covid. Né? E lá em Betim, numa festa, a PM, para reprimir uma festa, como uma repressão que essa imagem está mostrando aí, o pessoal invadindo um local onde havia um grupo de pessoas, né? Vocês podem ver aí, tem aí uma dezena, uma dúzia de pessoas, mas a polícia está lá para... Bom, e lá em Betim, no caso acontecido no começo da semana, a PM pediu um ônibus de uma empresa e botou 60 pessoas dentro de um ônibus. Quer dizer, então a PM, para impedir que as pessoas se aglomerem numa festa, né, ela faz aí como essa foto que a gente vê do transporte público lá em Curitiba, né, porque aglomerar em festa não pode, mas aglomerar no ônibus pode. Aglomerar no trem, no metrô, né, tem mais imagem aí, a produção vai colocar para a gente, aí tá liberado. Pode aglomerar legal, né?
não é proibido. A polícia não vai prender o empresário, né? Não vai prender os diretores aí da Supervia, né, que comandam o transporte no trem no Rio de Janeiro, né, os empresários que já privatizaram uma parte do metrô aqui em São Paulo, né, e em todo o país. Os diretores da CPMT, né, não vão ser colocados atrás da cadeia. Os donos, as máfias que controlam as empresas de ônibus, aí pode. Né? Aglomeração, a PM só aparece para reprimir se for na casa. Olha que aglomeração. Já imaginou, né, a PM prendendo o governador de São Paulo por permitir que essa aglomeração aconteça? E não é que acontece de vez em quando, é todo dia, é o dia inteiro. Né? Queria ver a PM prendendo o governador de São Paulo, por exemplo, né, por promover essa aglomeração aí irresponsável. Né? Tinha que ser colocado aí na cadeia. Está transmitindo aí a Covid. A PM tinha que chegar e impedir que isso acontecesse. Né? Lá na Praça da Sé, 30 mil pessoas na hora do rush. Né? A PM chega lá e fala, não, hoje ninguém vai andar em metrô lotado. Né? Se alguém andar em metrô lotado, nós vamos prender o diretor do metrô e o governador de São Paulo responsável por essa situação. É um país de cínicos, de criminosos, né? O pessoal usa a situação da Covid para aumentar a repressão, né? E medida nenhuma é tomada efetivamente para combater as aglomerações que são mais perigosas, né? Porque o metrô, inclusive, é um local fechado, né? Os ônibus e assim por diante. Bom, nós vamos agora dar uma aceleradinha, né? Porque nós já estamos aí na meia hora final do nosso programa, e agora eu vou passar por um destaque dessa semana. Quem vai falar dele agora é o companheiro Renan. Foi aí a crise na Petrobras, com o presidente da República anunciando aí mais um general, né, num posto de destaque do governo Bolsonaro. Tem mais, né, a gente lembra sempre que já tem mais general no governo Bolsonaro do que na ditadura militar. Né? Eles comandam a maioria dos ministérios, né? As principais empresas, agora a maior empresa do país, a Petrobras, vai ser comandada por um general, e tem mais de 13 mil militares em posto de comando. Para quê? Qual é a crise? Por que o Bolsonaro vai botar um general à frente da Petrobras, Renan? Antônio Carlos, é uma coisa. Eu acho que esse problema da Petrobras, né? Para a gente pensar um pouquinho no significado do que o Bolsonaro está fazendo agora, é pensar o seguinte: de um ponto de vista, vamos dizer assim, econômico, a Petrobras foi o braço do golpe, quer dizer, foi o principal motivo do golpe de Estado no Brasil, né? Se político foi anular o Lula, do ponto de vista econômico foi, né, destruir a Petrobras, né, destruir a indústria que estava em torno da Petrobras, né, fatiar a empresa, entregar para os monopólios aí do petróleo. Isso foi toda a política dele, que está sendo colocada em prática pelo próprio Bolsonaro. Né? Então, essa é a essência da política. Eu estava lendo umas matérias sobre isso, é interessante que esse problema das leis que foram tiradas aí, aprovadas no governo Temer, para garantir, vamos dizer assim, uma autonomia da Petrobras, parece com a autonomia do Banco Central. Aquela história é o seguinte: você tem que ter autonomia diante dos governos para poder seguir a política dos banqueiros. Aqui você tem que ter a autonomia da Petrobras para seguir as diretrizes, né, das empresas que controlam o petróleo no mundo todo. E a essência da crise é essa, né? Porque o que acontece? A Petrobras, eles estão transformando a Petrobras aí numa espécie de grande depósito de petróleo para especular mundialmente, né? Estão fechando as refinarias no Brasil, né? Estão diminuindo a produção, né? Eventualmente até estão importando, o Brasil mesmo se transforma no importador. Quer dizer, é tudo uma jogada para você garantir aí um crescimento artificial na economia. Né? Isso aí, obviamente, é de acordo com o dólar, etc. e tal. Isso aí está colocando o governo Bolsonaro numa crise muito grande, porque gasolina mais de R$ 5, né? O diesel, tem aí os caminhoneiros aí a ponto de
ter uma explosão, né? Porque a situação é muito mais grave hoje do que foi no governo da Dilma. Enfim, fez com que um botijão de gás, né? No meio dessa crise social toda, né? Enfim, o Bolsonaro, o político, falou assim: olha, se eu segurar a coisa do jeito que está, a população vai explodir aqui, vai passar por cima de mim, pô. Então, o cara falou assim: ó, antes, deixa eu me segurar aqui, né? Isso aí é interessante, esse problema, porque isso mostra também um pouco uma questão do golpe. Das eleições de 2018, a diferença entre um candidato do próprio golpe, né, e um candidato que o golpe escolheu porque não tinha alternativa, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele levou o povo a comer calango no Brasil, porque era para cumprir a política do imperialismo até o final. O Bolsonaro, ele recua, embora ele tenha essa mesma política, ele vá levando, vai impondo ela aí, ele recua também, né? Não é aquela pessoa que está totalmente sob controle desse grande capital, né? E aí, isso aí está na essência da crise, né? Então, por exemplo, tem ameaças de demissão aí do pessoal que dá as diretrizes econômicas para a Petrobras, né? Os acionistas são controlados pelos acionistas majoritários. Enfim, tem uma crise generalizada no governo por conta disso aí, né? Um setor vital para as pretensões do imperialismo. Então, essas são as contradições do governo, que são as contradições que são colocadas pela própria crise econômica que está aí. Né? O que chama a atenção, né, é a política de, pelo menos uma parte considerável da esquerda, de que, ao invés de explorar essas contradições e ter uma política verdadeiramente de defesa da Petrobras, né, uma Petrobras voltada para o povo, para o desenvolvimento nacional, ou seja, isso passaria pela estatização da empresa, reestatização, né, um controle efetivo sobre o petróleo nacional. Eles, né, em nome de que o Bolsonaro se transformou na grande, né, no grande problema nacional, se estão aliados novamente com o próprio imperialismo, os mesmos que deram o golpe de 2016. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção para uma declaração dada pelo senador Humberto Costa, de Pernambuco. Ele falou o seguinte, né? A interferência política de Bolsonaro, que vai indicar um general como novo presidente da Petrobras, vai causar um rombo à maior empresa do país de 100 bilhões até segunda-feira. É realmente um mito. Que prejuízo para o Brasil. É óbvio que, né, os generais aí, na verdade, essa questão que você colocou, os generais estão em tudo quanto é lugar, porque também, né, general tem essa história, né? O general sabe, ele, eles não têm uma política, eles não têm, aliás, eles têm até uma política, né? Mas eles são aquelas pessoas meio que teleguiadas. Eles fazem aquilo que o dono quer que ele faça, né? Então é até prático você usar os militares nessa jogada. Mas uma situação dessa, você teria que apontar uma alternativa, né? O que você faz? O problema da esquerda, o que é? Nós estamos preocupados com o prejuízo que a Petrobras pode causar aos seus acionistas, aos especuladores da Bolsa de Valores e tudo mais, ou estamos preocupados da empresa, o que ela possa, né, o que está sendo feito para destruir essa empresa e como a esquerda, como o povo brasileiro, como o sindicato, como a FUP, como a CUT, podem tratar isso aí de um ponto de vista de usar isso aí como uma alavanca para impulsionar a luta dos trabalhadores. Eu acho que esse que é a grande questão que está colocada, né? Não usar essa crise que tem aí na burguesia, né, e impulsionar a luta dos trabalhadores. Ok, Renan, essa situação mostrando aí a enorme crise, né? Sem dúvida nenhuma, para tomar conta do petróleo brasileiro foi um dos motivos do golpe de Estado, né? Nós estamos vendo aí entrega e a população. Eu lembro que na campanha eleitoral de 2014, o Aécio reclamava e dizia que a gasolina precisava chegar a R$ 5, que a Dilma estava dando prejuízo, estava levando à falência. Eles estão realizando aí o programa do golpe de Estado. O povo não ganha nada com isso, mas tem aí os acionistas.
Hoje, 72% das ações da Petrobras, né, estão na mão de grupos privados, né, mas o governo ainda detém as ações que votam, né, que tem a possibilidade de indicar ainda a direção da empresa, mas obviamente tem feito isso aí sempre indicando pessoas que defendem essa política criminosa. Bom, nós vamos em frente, tem um barulho aqui, resolveram ligar o carro de som na frente aqui do nosso local. Bom, mas vamos em frente. Uma prova clara da falência, né, do capitalismo nesse momento, da enorme crise, por isso eles precisam tomar conta da Petrobras e da riqueza dos países pobres, dos países capitalistas não desenvolvidos, como é o caso do Brasil, é a crise que a gente vê na pandemia. Os Estados Unidos, as TVs norte-americanas anunciaram hoje que o país superou a marca de 500 mil de mortos na Covid. Mais de 500 mil pessoas já perderam a vida no país mais rico do mundo, né, mostrando a impossibilidade, quer dizer, que na realidade é uma política oficial. Está aí uma foto de uma TV norte-americana anunciando, né, a superação da marca de 500 mil mortos, né, que aconteceu na manhã de hoje nos Estados Unidos. E, obviamente, é uma demonstração clara, assim como outros países capitalistas muito poderosos, como é o caso do Reino Unido, que tem o maior número de mortos na Europa, a crise é um plano real do capitalismo de deixar morrer. É como no Brasil, trata-se de uma política assumida claramente aí pelos grandes países capitalistas, pelos banqueiros que governam aí os Estados Unidos e o mundo, né, de deixar a população ir à lona, né, ir à cova, né, aos milhares, e que se dane. Né? Em meio à crise, não há recursos para atender a população, e é uma demonstração clara. O mundo completou hoje aí um número de 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil mortos, 2 milhões e 470 mil mortos, já a essa altura em todo o mundo, né? E a situação para lá de fora de controle. Bom, rapidamente destacar, na sequência nós vamos falar no Flamengo, e vamos contar aí com a participação do companheiro de Nelson para comentar também a situação dos professores. Mas antes, um último comentário aí do Renan sobre sobre um tema internacional, sobre a situação no Equador, onde finalmente, uma semana depois da realização das eleições na semana passada, a Comissão Nacional Eleitoral, espécie de TSE lá do Equador, né, anunciou o candidato que vai para o segundo turno contra o candidato dos setores nacionalistas, da esquerda, digamos assim, né, uma esquerda ligada e apoiada pelo Rafael Correa, o Araújo, né, e contra ele no segundo turno passou o candidato banqueiro, o Lasso, e em meio a uma crise enorme naquele país. Um minutinho para um breve comentário seu aí, Renan. O som. 0,25. Uma diferença de 0,25 entre os dois candidatos, um da direita, vamos dizer assim, declarada, e o outro com uma roupagem esquerdista, mas que também, né, tem uma política direitista. E, obviamente, isso aí deu briga, né? Porque a gente sabe como é que é essa situação. 0,25% numa eleição é muito, né, óbvio que a possibilidade de fraude aí, né, que se a gente pensar que o governo o Lasso aí é o candidato, né, do golpista lá, né, eles estão tentando justamente atrair o outro candidato para fazer uma frente contra o candidato dessa esquerda, né, que também capitulou daí diante das eleições do Andrés não, desculpa. O Andrés Araújo, né? Araújo, né? Araújo, Que é o candidato do Rafael Correa, né?
Na tentativa aí, vamos buscar a união, né? Estão brigando entre eles, porque, obviamente, cada um queria a sua participação. Por quê? Porque o imperialismo vai estar apoiando esse candidato que vai sair aí para o segundo turno, né? Então, tanto um lado como o outro vê as suas pretensões, uma briga entre a direita, que vão acabar se acertando, né? Lógico. Isso aí vamos dizer assim, uma valorização, né, de um apoio desse setor aí, dessa aparente esquerda identitária, né, que tem lá no Equador, né? Mas o fato é esse, né, que mostra a crise que tem. Isso aí tem a ver com a crise do golpe, né? A gente vê o candidato aí do próprio golpe possivelmente tendo que fraudar as eleições para poder ir para o segundo turno, né? E apenas só para fortalecer a necessidade de uma política independente da esquerda diante dos golpes de Estado em toda a América Latina, né? Que a gente vê que esse é o problema-chave que está colocado aí na situação do Brasil, aqui em primeiro lugar, mas também do Equador, da Bolívia, da Argentina e assim por diante. Ok. Bom, vamos em frente aqui, agradecendo mais uma vez ao pessoal aí no chat do nosso programa, a participação, né, e pedindo ao pessoal aí para mandar a sua contribuição e as suas mensagens que a gente destaca aqui, né? Compartilhe aí o link do nosso canal, audiência elevada aí do nosso programa. Muito obrigado aí a vocês. Bom, vamos entrar, vamos mudar de assunto agora, né? Nós só falamos de coisa ruim, vamos falar de coisa boa, né? Aproveitar aí a presença do companheiro Ednelson, né, que ele que é professor de educação física e é um amante do esporte. Ele comemorou aí nas semanas passadas, né, a vitória do Palmeiras, que é o time do coração dele aí na Libertadores. No Mundial o Palmeiras não foi bem, né? Mas nós vamos falar agora hoje, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato acaba no meio dessa semana, né? É todo um campeonato estranho, acaba na quinta-feira, né? Porque tem que atender aí ao calendário traçado pelos cartolas e pelas redes de televisão que dominam o esporte, né? O povo que se dane futebol clube, né? E, bom, o último jogo, o jogo decisivo, vai ser aí entre Flamengo e São Paulo, porque hoje o Flamengo venceu o Internacional e na última rodada, né, na penúltima, desculpem, né, depois de 36 rodadas, o Flamengo não tinha liderado nada, né, acho que nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não estou equivocado, o Flamengo assumiu a liderança, podendo se tornar campeão brasileiro se vencer na quinta-feira. Você viu o jogo, Ednelson? Boa noite. Ao som. Do programa Resumo da Semana. E o nosso companheiro Antônio Carlos hoje está muito contente e já ansioso pela rodada da próxima quinta-feira, que decide o Brasileirão do Covid, né, que foi o Brasileirão onde nós tivemos mais de 750 jogadores contaminados pela Covid. Pela pressão da CBF, dos capitalistas do esporte, o campeonato brasileiro, assim como outros campeonatos, foram tocados aí à frente, mesmo em meio à contaminação. Inclusive, lembrando que no meio dessa contaminação nós tivemos, inclusive, a morte não era técnico do Brasileirão da Série A, mas já foi um importante técnico, Marcelo Veiga, que veio a falecer, se não me engano, há 2 meses atrás, vítima da Covid, né? E o brasileiro disputado aí nessa situação foi um brasileiro muito equilibrado, que está chegando aí agora, chegou nessa penúltima rodada com esse jogo decisivo, Flamengo e Inter, né? Mas, rapidamente, eu queria falar sobre os outros clubes, que até algumas rodadas atrás estavam diretamente na briga pelo campeonato, né? O Santos, vou começar pelo 8º clube, o classificado nessa rodada, o Santos, que chegou a disputar a final da Libertadores com o Palmeiras, nesse final de semana empatou com o Fluminense, grata surpresa do Brasileirão, mas o Santos empatando com o Fluminense ainda não está
com a vaga completamente garantida para a Libertadores, mas está praticamente encaminhado, dependendo aí da última rodada para ser o 8º clube brasileiro na Libertadores. O Palmeiras, que está em 7º e provavelmente vai ficar nessa posição mesmo, foi um clube que ganhou vários campeonatos, Campeonato Paulista, Libertadores, está na final, inclusive no outro final de semana, contra o Grêmio pela Copa do Brasil, né, com um elenco financiado aí pela Crefisa, com muitos jogadores, alguns, aí vamos dizer assim, medalhões, mas também com uma grande safra de jogadores novos, né? E eu queria, inclusive, chamar a atenção que Palmeiras e Fluminense, Palmeiras que fez essa bela campanha no ano de 2020, mas se utilizou de inúmeros jogadores que vieram da base do Palmeiras. E assim como o Fluminense, mostram que o Brasil não tem como negar, é o grande celeiro de craques do planeta. Né? O Grêmio também está em 6º lugar nessa penúltima rodada, disputará no outro final de semana também a Copa do Brasil, mas Palmeiras e Grêmio já estão praticamente aí garantidos na Libertadores também do próximo ano. Tá? O Fluminense pode-se dizer que em 5º lugar nesta rodada, hoje empatou com o Santos, inclusive o Santos empatou no finalzinho do jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, mas o Fluminense, tendo aí 2 jogadores já à beira dos 40 anos, Diego Souza e Nenê, né, chamados aí medalhões do futebol, mas que estão aí jogando ainda com muita raça, com toda essa idade, mas para amparar esses jogadores aí quase vovôs, o Fluminense foi o clube que mais lançou jogadores da base neste Campeonato Brasileiro. E está chegando aí no final do campeonato, podendo ficar, inclusive, ainda entre os 4 classificados, né? E com passagem direta para a Libertadores. Até o momento, o Fluminense vai disputar aí a chamada pré-Libertadores, né? O São Paulo, que fez uma grande parte do campeonato. Bom, o São Paulo foi um clube de altos e baixos, né? Nesse momento, inclusive, no final do campeonato, o Fernando Diniz acabou sendo demitido e dentro da política, da pressão por contratar técnicos estrangeiros, impulsionar o futebol moderno, que na verdade é a destruição do futebol brasileiro, o São Paulo agora conta com um argentino como seu treinador, né, que praticamente está olhando o time nessas últimas rodadas, mas só vai assumir mesmo a equipe após o Brasileirão. Né. O São Paulo, que tinha tudo para ser campeão, nas últimas 8 rodadas aí, depois de ter uma vantagem de 7 pontos, começou a decair, com derrotas, empates, e ficou totalmente fora da chance de disputar o título. O Atlético Mineiro é um outro clube que fez uma bela campanha ao longo do Brasileiro, mas não deu para chegar. Né? Está em 3º lugar, teve uma vitória esse final de semana contra o Sport por 3-2, e o grande jogo mesmo no final de semana, que já era muito esperado, Flamengo e Internacional, né? No Maracanã. O Inter veio com muita vontade para o jogo, fez inclusive 1-0 com o jogador Edenilson, meu xará, só não é exatamente meu xará, porque tem um E a mais aí no Edenilson, mas o Flamengo foi com tudo, buscando aí o bicampeonato e virou o jogo com gols do Arrascaeta e do Gabigol, né? Tendo aí a vitória por 2-1, ultrapassando o Inter, que até a rodada passada estava em primeiro lugar, né? E vamos agora para a última rodada, que é uma rodada decisiva. O nosso companheiro Antônio Carlos se esqueceu de que na última rodada, além do jogo entre São Paulo e Flamengo, nós teremos o outro jogo que vai decidir, Corinthians e Internacional. Porque chegamos na última rodada com a possibilidade ainda de qualquer um dos dois poder ser campeão. O Flamengo é campeão com uma vitória simples contra o São Paulo, aí não tem mais jeito. Mas se houver um empate do Flamengo contra o São Paulo, ou mesmo uma derrota contra o São Paulo, e o Inter vencer o Corinthians, o Caneco vai lá para o Beira-Rio. Né? Bom, nesse campeonato, que está aí caminhando para a última rodada, foi um campeonato de altos e baixos, mas tem que se chamar a atenção de uma outra coisa que o companheiro Antônio Carlos falou na introdução. Frente aí às necessidades dos capitalistas da bola,
eles abusaram dos jogos, né? Depois do Brasileirão ter ficado parado aí, que na verdade não devia nem ter sido iniciado em toda essa pandemia, mas quando foi iniciado, eles não ligaram a mínima para os jogadores de futebol. Além da questão da Covid, dezenas de jogadores, o número foi muito maior nesta competição, que se contundiram, por quê? Vindo de uma paralisação de vários meses aí, por conta da pandemia, foram obrigados a entrar num campeonato de altíssimo nível, né, de muita exigência física, e muitos jogadores vieram a se lesionar. Cito, inclusive, como exemplo, mais uma vez, o meu time, o Palmeiras, que bateu o recorde de jogos na temporada. Foram 77 jogos, apenas 4 times na história, ao longo de todo um ano, ultrapassaram o Palmeiras, que foi o São Paulo, em 92, 93, chegou a ter 79, 78 jogos. O Santos igualou o Palmeiras em 2011, também com 77 jogos. E o único clube que bateu esses aí foi também o Palmeiras em 99, que teve 84 jogos. Mas é um número absurdo de jogos. Eu sou professor de educação física e muitas vezes a gente pode pegar aí o caso do São Paulo. O São Paulo não tinha um plantel tão bom aí e recheado como o Flamengo, como o Palmeiras. Por não ter esse plantel recheado de jogadores, não conseguiu também manter o seu nível. E o próprio Palmeiras também, que disputou os outros campeonatos, né, não conseguiu chegar nessa reta final em virtude do grande número de jogos. Mas agora vamos aí para a última rodada, ou Inter ou Flamengo. Nosso companheiro Antônio Carlos, do resumo da semana e também do resumo do dia, essa semana vai ficar aí fazendo figa pelo Mengão conquistar o bicampeonato. Eu, particularmente, acho que vou torcer para o Inter. Mas vamos lá. Tá ok. Bom, vamos em frente, porque nós só temos mais 2 minutinhos de programa, então nós vamos dividir esse tempo. 1 minuto pro companheiro Ednelson mandar um recado sobre a continuidade da greve dos professores, ele que é professor da rede pública aqui de São Paulo, e fazer um chamado aí para o ato que acontece sexta-feira na Avenida Paulista. E na sequência, já pode emendar o companheiro Renan terminar o programa fazendo um chamado para que os nossos amigos aí participem da campanha em torno do ato no próximo sábado, em defesa dos direitos políticos de Lula e da sua candidatura presidencial. Então, Ednelson, agora você deu uma aula de futebol, agora vai ter que ser só um resumo, 1 minuto para você. Bom, nessa sexta-feira, conforme aprovado na última sexta-feira, nós vamos ter um grande ato, carreata, onde nós estamos chamando todos os professores da rede estadual, da rede municipal, a engrossar essa luta. A aprovação do ato no próximo final de semana, sexta-feira, dia 26, foi aprovado nas assembleias da APOESP, que aconteceram nesse final de semana, onde, inclusive, nós tivemos aí setores que se aliançaram aí com João Dória, chegando a propor o fim da greve dos professores estaduais, o que, assim, é uma grande traição, é uma vergonha para os professores. Nós temos hoje perto de 800 professores, inclusive eu quero fazer a lembrança aqui de um companheiro, o professor Marcelo, da Escola Estadual João Camargo, um companheiro que há muito tempo eu visitava essa escola regularmente aí há uns 15 anos atrás, mas desde essa época esse companheiro sempre nos recebia muito bem. Infelizmente ele veio a falecer hoje, professor Marcelo da João Camargo, aqui em São Mateus, né? Frente ao grande número de mortes pelo Covid, esses setores da diretoria estavam aprovando sair da greve, numa tamanha traição. E o acerto da política da aprovação aí da greve no estado de São Paulo impulsionou a greve dos professores municipais, está forte, e também nesse final de semana uma outra categoria de municipais, de um município importante que é Santo André, também deflagrou greve, amparada inclusive na greve dos professores estaduais e dos professores municipais de São Paulo. Então esse é o caminho, a unificação das lutas e, inclusive, assim, a unificação buscando a greve nacional da educação, onde a CNTE tem que ser pressionada para deflagrar essa greve nacional e impulsionar essa luta em todo o país, porque lutar os professores querem, como está demonstrado nessas categorias importantes aqui de São Paulo. Então, dia 26, sexta-feira,
todos aí, Avenida Paulista. Ok, para você agora, 1 minuto, já estourando o nosso horário, Renan, para você fazer um chamado para os atos do Lula e se despedir do nosso público. Vai lá. Eu não vou nem poder comentar sobre futebol. Não, mas bom, no próximo dia 27, né, sábado que vem, nós estamos levando à frente a proposta que foi lançada pelos comitês Lula Livre, né? O próprio Lula referendou isso aí no que diz respeito a se mobilizar pelos seus direitos políticos, né? Então, estamos levando isso aí à frente, né? Nós estamos fazendo chamada aos companheiros do PT, aos companheiros aí dos comitês Lula Livre, para que de fato a gente faça uma grande mobilização, né? A gente tem discutido isso aí sobre esse problema da pandemia, né? De não fazer ato, não existe isso. Se a gente se curvar esse negócio aí, o Acre vai virar o Brasil, né? Então, só a maneira de reverter esse quadro é com mobilização. E o problema do Lula é um problema chave da situação política nacional, né? E é por isso que ele ficou preso esse tempo todo, e o problema dos direitos políticos dele estão relacionados a isso. Não vai ser, a gente sabe o que é o STF, não dá para poder acreditar que o STF vai dar os seus direitos políticos de volta. Isso depende da população. Fazemos um chamado, nós estamos concentrando aí 2 atos nacionais, um aqui em Brasília e um outro em São Paulo, né? Fazemos um chamado para que as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente e que venham assistir o programa se integrem nessa campanha para a gente levar um bom número de pessoas e que isso seja o pontapé de uma campanha nacional que ocupe as cidades, os bairros, a periferia da cidade, em torno dos direitos políticos do Lula, da questão dele ser candidato e do Lula presidente, né? Ok, eu vou encerrar por aqui. Amanhã você pode acompanhar essas e outras notícias no Diário Causa Operária, agradecendo aí ao Renan e ao Ednelson pela participação, e fique aí com a programação da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Obrigado aí à produção, ao comando do companheiro Volney Martins. Um abraço, uma boa semana de luta, né, contra a criminosa volta às aulas, por Lula livre, Lula candidato, e quem sabe, Mengão campeão. Um abraço.